Olá! Um dos assuntos mais polêmicos que acabam sendo apresentados pela Igreja Adventista é sobre a entrada de Jesus no Santíssimo, no Santuário Celestial. A Bíblia em Hebreus 9, verso 12 diz o seguinte: quando Cristo veio e entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo, Ele não levou consigo o sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, Ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. Quando Jesus subiu ao céu, Ele de fato já entrou no lugar santíssimo do Santuário Celestial? Porque a Igreja Adventista tem apresentado que isso aconteceu no final da profecia das 2.300 tardes e manhãs. E essa data culmina com o ano de 1844. Que data é essa? Uma data bíblica? Não. Como entender isso? Esta e muitas outras questões você vai aprender agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo! Mais uma vez estamos começando o programa Na Mira da Verdade aqui. Este programa que é um programa de perguntas e respostas bíblicas. E você pode participar mandando as suas dúvidas pra gente. Quem está na mira, hein? Para dar a resposta baseada na Palavra de Deus é ele, professor Leandro Quadros. Mais uma vez estamos juntos aí, professor. Vamos ver o que vem hoje pra gente, hein? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem. A primeira pergunta já começou com vontade, né? Mas é bom recebermos essas perguntas, Tito, porque o nosso telespectador tem uma oportunidade muito preciosa no Na Mira da Verdade de entender que acusações feitas contra a Igreja Adventista são infundadas. Resultado, obviamente, da falta de informação sobre o assunto. Muitas pessoas são sinceras, né? São sinceramente desinformadas e outras, infelizmente, não são sinceras. Então você vai perceber ao longo do programa, da programação toda da Novo Tempo, que mesmo que a Igreja Adventista, o Sétimo Dia, tem algumas crenças distintivas, essas crenças em nada afetam a compreensão da pessoa divina de Jesus Cristo e as principais doutrinas abraçadas pelos cristãos ortodoxos. Então, acompanhe o programa até o final, abra sua mente, tire essa ideia de movimento sectário, isso não é verdade, isso não tem cabimento, ok? E eu tenho certeza que acompanhando a programação, acompanhando o texto bíblico, você vai se surpreender positivamente com o que Deus tem a lhe mostrar. Bom, você que vai ter que mostrar pra gente aí hoje, hein? Você que está na mira e você que vai ter que dar a resposta de acordo com as perguntas que vão chegar. E nós já começamos o programa com uma das questões mais que somos atacados por essa questão da entrada de Jesus no Santuário Celestial. A Bíblia fala aqui em Hebreus, dá-nos a entender que assim que ele subiu ao céu, ele já entrou no Santíssimo. E essa pergunta chegou através do nosso Instagram, que a gente abre ali antes do programa, coloca um videozinho para você usar os comentários e fazer as suas perguntas. Quem mandou essa pergunta foi o Tiago. Você pode mandar a sua pergunta pelo nosso Instagram, @Na Mira da Verdade. Você vai ver que tem o videozinho lá de hoje para você colocar a sua pergunta, participe, manda pra gente. Muita gente já mandou pergunta, não perca tempo, mande aí a sua pergunta, mas tem outras formas que eu daqui a pouquinho falo pra você como que você faz para mandar a sua pergunta também. O Tiago, ele perguntou o seguinte: em Hebreus 9, 11 e 12, eu li só o 12, né? Mas ele falou, o 11 e o 12 afirmam que após a ressurreto, Cristo entrou de uma vez por todas no Santíssimo, do Santuário Celestial. Sendo assim, como que pode ter sido em 1844? E por qual motivo Cristo inauguraria o Santuário Celestial que sempre existiu e a função dele que sempre foi de sumo sacerdote?
Olha aí, professor, a gente apresenta, essa é uma das doutrinas distintivas da Igreja Adventista, a questão do santuário, a questão da ascensão de Cristo e o momento que ele começa a fazer o seu juízo ali no lugar santíssimo, correto? Uhum. Como é que nós vamos dar a explicação aí sobre essa questão? Porque Hebreus está dizendo que de uma vez por todas ele entrou no Santíssimo. Como é que você fala, como é que a igreja fala que foi em 1844? Que história é essa, meu irmão? Boa pergunta. Eu vou responder essa pergunta, vou tentar ser breve. Agora eu digo para o telespectador, né, para estudar a doutrina do santuário de uma forma bastante básica, nós levaríamos pelo menos uns 3 ou 4 programas inteiros para estudar isso de forma básica, tá? Porque o assunto é muito amplo, muito bonito e muito importante. Eu vou explicar essa doutrina brevemente com base em 3 questões que eu anotei aqui que o telespectador apresentou. Se Cristo entrou diretamente no Santíssimo após a sua ascensão, como supostamente alega Hebreus 9, 11 e 12, né? Vamos também explicar por que da inauguração desta função sumo sacerdotal de Cristo, lendo o texto bíblico, e a questão da data de 1844. Vamos por partes então. Primeiramente, amigo telespectador, em Hebreus 8, 1 e 2, a Bíblia ensina claramente, entre outros textos, que Cristo tem uma função sumo sacerdotal no céu. Ou seja, Cristo morreu na cruz como cordeiro, mas ele não é apenas cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como diz João 1:29. Ele é também o nosso sumo sacerdote. E nesta função, Cristo atua como juiz. Vamos analisar. Vou ler aqui Hebreus 8, 1 e 2, nessa tradução que eu tenho aqui. Ora, o essencial das coisas que temos dito, ou seja, aquilo de mais importante que o autor de Hebreus está comentando, é que possuímos tal sumo sacerdote que assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então veja, Cristo, além de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote, nos dias do antigo Israel, ele era aquele intermediário entre o povo e Deus, entre Deus e o povo. E o sumo sacerdote participava de um dia chamado Dia da Expiação, que ocorria uma vez ao ano, lá em Levítico 16, lemos sobre isso. E esse dia da expiação equivalia a um dia de juízo. Ok? O que isso significa? Que se Cristo é o nosso sumo sacerdote, e o sumo sacerdote no antigo Israel, que tipificava Cristo, estava envolvido numa obra também de juízo, é evidente que Cristo, na sua função sumo sacerdotal, ele está envolvido numa obra de juízo. Estou dando aqui um breve resumo para você. Com base nisso, nós cremos que quando Cristo subiu aos céus, ele entrou no santuário, obviamente, inaugurou na sua função sumo sacerdotal, realizou um ministério de perdão dos pecados e intercessão no lugar santo do santuário e depois de um tempo este apontado pela profecia das 2.300 tardes e manhãs em Daniel 8,14, depois de um tempo Cristo começa também a sua função sumo sacerdotal, a sua função de juiz. Como que nós chegamos a essa conclusão? Vou ser muito breve aqui, tá bom? Não tem como explicar esse assunto, até porque precisaria até de gráficos aqui para explicar. Primeiramente, quando Hebreus 9, 12 fala que ele entrou no lugar santíssimo, no original grego não é lugar santíssimo. O termo grego, tarrágia, ele significa... Esse termo grego, tarrágia, ele significa santuário, tá? E ele aparece aqui em Hebreus 9:12. No livro de Hebreus, a tradução lugar santíssimo é outro termo, hagion, hagion, tá? Hagia, hagion. E aqui em Hebreus 9:12, a palavra grega que aparece é hagia, hagion, ou seja,
Cristo entrou de uma vez por todas no santuário. Esse termo grego, ele se refere a todo o santuário e não a um compartimento específico do santuário. Então, qual é o propósito de Hebreus 9:12? É dizer o seguinte, que Cristo entrou do santuário celestial e que por causa da presença de Cristo, olha a bênção dessa doutrina, por causa da presença de Cristo no santuário celestial, você e eu temos acesso ao trono da graça, sempre que precisarmos. Essa verdade está lá em Hebreus 4, também 14 a 16. Então, entenda, amigo telespectador, a expressão Santo dos Santos ou Lugar Santíssimo em Hebreus 9:12 como uma referência não ao compartimento, ao segundo compartimento do santuário, mas a todo o santuário, porque o termo grego hagion é melhor traduzido por santuário. Tanto que, para você ter uma ideia, esse termo tarrágia, que fala do lugar santíssimo, né? Ele é traduzido, ou melhor, hagion é traduzido por lugar santíssimo aqui no versículo 12, tá? Mas no capítulo 9, verso 3, lugar santíssimo, realmente ali aparece o termo hagion. Então ali sim, ó, hagion é traduzido por lugar santíssimo em Hebreus 9:3. Já no 9:12 é outro termo, tarrágia, que se refere ao que é o santuário como um todo. Então o que acontece? Para você saber aonde Cristo inaugurou o seu ministério no céu, não é por meio da carta de Hebreus que você vai fazer isso. Porque o propósito de Hebreus é dizer que Cristo está no santuário, como nosso intercessor e também como nosso sumo sacerdote e juiz. Olha aqui uma coisa interessante, né? As pessoas falam assim, essa doutrina do santuário ou do juízo pré-advento, né? Realizado por Cristo no céu, tira a certeza da salvação do crente. Quem afirma isso não entendeu a doutrina, simples assim. Porque se Cristo é o meu Salvador, se Ele é o meu intercessor e ao mesmo tempo Ele é meu juiz, no juízo pré-advento, como que eu vou perder a causa no tribunal de Cristo se o meu intercessor, se o meu advogado é o meu juiz? É ridículo quando alguém fala que a doutrina do juízo investigativo tira a certeza da salvação do crente. Ele não sabe o que está dizendo. Lógico, eu já vi adventistas fazendo uma abordagem equivocada. Há alguns adventistas, obviamente é uma minoria, não se pode jogar a minoria, o todo pela parte, mas há uma minoria que não lê devidamente a literatura da sua própria igreja e acaba fazendo uma abordagem totalmente infeliz. Mas se você estudar essa doutrina, ver a literatura oficial, o mesmo advogado, Jesus Cristo, é o meu juiz. Então eu não tenho dúvidas da minha salvação se eu permaneço nele. Simples assim. Então, tira a certeza da salvação. Tira nada. Tira para quem não entende a doutrina, tá? Outra questão, o nosso telespectador argumentou que Cristo não poderia inaugurar a sua função sumo sacerdotal, iniciá-la em 1844, porque ele sempre foi sumo sacerdote. Isso não é correto, tá? Se você ler Hebreus 9, 11 e 12, Cristo só poderia vir a ser sumo sacerdote depois de ser oferecido em sacrifício. Então ele não exerceu sempre a função de sumo sacerdote. O sumo sacerdote no antigo Israel prefigurava Cristo. Os cordeiros sacrificados prefiguravam o Cordeiro Cristo. Agora veja no próprio Hebreus 9, 11 e 12 que a sua análise não está correta. É sincera, óbvio, né? Mas não está correta. Veja aqui. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, que nós vimos no grego, entrou no santuário, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Quando foi possível Cristo entrar no santuário? Após ele ser oferecido em sacrifício. Então ele só poderia começar a obra sacerdotal depois de ter sido sacrificado. Então a sua afirmação, meu irmão, mesmo sincera, não é correta. Ele não foi sempre sumo sacerdote. E o terceiro e último ponto, a data de 1844.
né, de onde os adventistas tiram essa data. Obviamente, repito, não tem como eu estudar isso com você aqui, sem gráficos e tudo mais, mas eu vou dar uma breve explicação para você, vou te indicar alguns livros, se você quiser se aprofundar no assunto. Em primeiro lugar, por que nós concluímos que o ministério sumo sacerdotal, ou seja, a função de Cristo no lugar santíssimo, começou em 1844? Isso que não é uma data aleatória, amigo telespectador. Quando nós estudamos Daniel 8,14, ali é dito, ali fala de uma profecia das 2.300 tardes e manhãs. Ali diz que depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Não é uma referência ao santuário terrestre, né? Porque o mesmo já não existia. Ali o povo já era levado cativo, né, no Império Babilônico, então naquele momento ali em que Daniel escreveu, não tinha ali o santuário terrestre. E analisando o próprio contexto, você percebe que o santuário ali mencionado é o celestial. Em que sentido o santuário celestial seria purificado? Que interessante. Aqui, em Hebreus 9, também fala, né, que as coisas celestiais se purificam com sacrifícios superiores. Hebreus 9 aqui, 23, não é? Ou seja, a purificação do santuário celestial, ela corresponde ao dia da expiação em Levítico 16. Daniel 8,14 diz que isso aconteceria após 2.300 tardes e manhãs, que em profecia, um dia equivale a um ano, apenas em profecia. Então, um dia profético é um ano. Então, 2.300 anos. Quando estudamos Daniel 9, nós vemos o ponto de partida da profecia dos 2.300 anos. O ponto de partida é quando fosse dada uma ordem para reconstruir, restaurar, né, os muros de Jerusalém e tudo mais. Não só construir muros, mas restaurar Jerusalém à sua condição de cidade-estado. Isso aconteceu em 457 a.C. Se contarmos 2.300 anos a partir de 457 a.C., chegamos em 1843. 1844. Por que se vai para 1844, chegaria em 1843? Porque não existe o ano zero. Você tem que computar um ano, não existe ano zero, é um ano. Então você chega em 1844. Por que 22 de outubro? De acordo com o calendário dos judeus caraítas, o dia da expiação ocorria em outubro, mais especificamente 22 de outubro. Então, com base neste cálculo, o que nós concluímos? Que Cristo vai ao céu após a sua ascensão, entra no santuário, óbvio, ele começa uma obra de intercessão no lugar santo, ele não fica trancafiado ali dentro, né? Ele é comandante do universo, ele governa o universo, mas ele inicia a obra de juízo, analisando os registros celestiais, no lugar santíssimo a partir de 1894, que é a data onde bate o término da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Agora eu lhe pergunto para finalizar, amigo telespectador, seja muito sincero. Mesmo que você não creia nessa doutrina, você não estudou essa doutrina, ou você acha que ela não é correta, eu queria, você que está assistindo no YouTube, eu queria que você colocasse aqui nos comentários uma coisa, com toda a sinceridade sua. Crer que Cristo é, além de nosso sacrifício, além de advogado, ele é o nosso juiz, isso é uma heresia? Crer que Cristo está no santuário celestial e que inaugurou um ministério sumo sacerdotal em 1844, isso atrapalha você de compreender que Cristo é o único Salvador, que Cristo é digno de adoração, atrapalha você de compreender que Cristo é Deus e atrapalha de você de compreender que Ele faz parte do juízo e que, portanto, o nosso juiz e advogado, isso garante a nossa salvação. Você vê alguma aberração herética nisso? Não existe. Você pode não concordar, você tem as suas crenças, tem os seus pressupostos, mas dizer que a doutrina adventista, mais especificamente a doutrina do santuário,
afasta as pessoas da graça ou da compreensão da palavra de Deus, isso não tem cabimento, não tem fundamento. Tá? Então eu até peço que você, em outro momento, compartilhe esse vídeo com críticos, porque aquele que é sincero, mesmo que não creia, que não concorde, ele vai concluir, poxa vida, realmente, não concordo com a doutrina, acho que ela está errada, mas a doutrina adventista não afasta as pessoas da crença em Jesus Cristo, não impede-as de compreender a justificação pela fé, não as impede de compreender a doutrina do juízo, então, mesmo que nós não creiamos, não dá para considerar uma aberração, uma heresia. Tá bom? Então analise isso com muito carinho e finalizo. Existem vários livros, né, sobre esse assunto, mas 2 em específico, você pode se aprofundar. Um é o Sumo Sacerdócio Expiatório de Jesus Cristo, de Holbrook. Vai ali, digita Sacerdócio de Jesus Cristo no site da Novo Tempo, novotempo.com/loja. Esse é um livro de Frank Holbrook, muito bom esse livro para você entender essa função de Cristo. Faz anos que eu li esse livro, então não lembro de muitos detalhes agora. E se você quiser estudar sobre a doutrina do juízo pré-advento, aí é um livro de Mervyn Moore. Acho que é Na Sala do Trono Celestial. Digita juízo investigativo também no campo de busca, né? Na Corte Celestial. Esse é um outro livro muito interessante, tá bom? Então analise isso, amigo telespectador, e veja, não há nada de heresia. Se não concorda, se não entende, tudo bem, isso faz parte, né? Agora, dizer que isso afasta a pessoa da compreensão da salvação e da pessoa maravilhosa de Cristo é um grande exagero, para não dizer até mesmo uma mentira, né? Eu sabia que realmente a resposta dessa questão levaria um bom tempo. Nós temos que ir para o intervalo, mas antes do intervalo, eu quero dizer para você que você pode aprofundar mais nesses assuntos bíblicos, através da Revista Esperança, Na Mira da Verdade. Para você ter essa revista aí na sua casa, pode ligar agora para a gente. 0 Operadora 12 2127 3121. Você pode ter essa revista gratuitamente aí na sua casa, tá bom? É só você ligar para a gente agora, 0 Operadora 12 2127 3121 e pedir a revista Esperança na Mira da Verdade. A gente vai para um intervalo rapidinho, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta e olha, para você participar do programa, mandando as suas perguntas, use o nosso WhatsApp, o número é 12 981510101. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser também um SMS, né, um antigo torpedo, pode mandar que a gente recebe aqui, tá bom? 12 981510101. Vai aparecer aí na tela, você já anota, tá bom? Você pode mandar também através das nossas redes sociais, pelo Instagram, @Na Mira da Verdade, e pelo Facebook namiradaverdade.nt. Ambas as plataformas têm um videozinho ali onde você pode usar os comentários e fazer a sua pergunta que ela chega aqui para mim, tá bom? E olha, você que está no YouTube, eu estou acompanhando aqui também pelo YouTube, você pode mandar também perguntas pelo YouTube aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal da Novo Tempo ao Vivo, vai lá, se inscreva para que você possa participar também. Professor, tem uma pergunta aqui que chegou pelo nosso WhatsApp. Quem mandou foi o Adilson, ele é de São Paulo, e ele fez uma pergunta, olha só o que ele diz. Tenho uma grande e irritante dúvida que peço ao professor Leandro Quadros que me esclareça com base na Bíblia. As Escrituras dizem que Deus sabe de tudo, sabe o que iremos pedir antes mesmo que peçamos. Também no Novo Testamento, Jesus ensina o Pai Nosso, onde dizemos, seja feita a tua vontade. Então, o meu dilema é, se ele sabe o que eu vou pedir, se ele sabe o que preciso e eu declaro que seja feita a sua vontade ou a vontade dele, então por que preciso ficar repetindo os meus pedidos nas orações? A lógica seria eu apenas viver e glorificá-lo e esperar. Enfim, qual deve ser o nosso procedimento correto? Aguardar e aceitar tudo? Clamar pedindo a graça? O que fazer? Olha aí, professor, a questão da oração. Se ele sabe de tudo, por que eu tenho que ficar pedindo novamente a cada dia? Se ele já sabe que eu vou pedir? Vou dar uma breve ilustração para ajudar o nosso telespectador.
Nós pais, em relação aos nossos filhos, há certos comportamentos, há certas formas como nossos filhos pedem as coisas que nós já imaginamos o que ele vai pedir, o que ele vai querer. Mas mesmo assim, nós temos prazer em ouvir nossos filhos. Com Deus é algo ainda mais profundo. Mesmo Deus sendo onisciente, Ele tem prazer em lhe ouvir. Ele quer beneficiar você por esta relação, por esse contato com Ele. Deus, ele fica feliz e contente, satisfeito por ouvir você. Mas ao mesmo tempo, você é quem precisa se conectar com Deus. A oração realmente não é para avisar Deus daquilo que nós precisamos e nem informar, porque Ele sabe tudo. Mas a oração é para nós nos conectarmos com Ele através dessa prática ensinada e vivida por Jesus Cristo. Então, Deus é onisciente, mas ao mesmo tempo você e eu precisamos nos conectarmos ao Criador, à fonte de vida, de salvação, fonte de paz mental. Nós precisamos dele. Então a oração não é porque ele precisa ser informado, mas é porque nós precisamos dele. Para você ter uma ideia, a oração é tão importante que mesmo Jesus sendo Deus, ao ele encarnar, era costume de Jesus ter uma vida de constante oração. Por quê? Para poder receber poder. Tá? Então, por exemplo, em Lucas 6,12, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ele passou a noite orando a Deus para ter discernimento. Olha bem, ele era Deus, só que ele era divino humano naquele momento, né? Mesmo assim, ele passou a noite orando a Deus, em comunhão com Deus, adquiriu poder e isso foi feito para ele decidir, para ele escolher, antes de escolher os 12 apóstolos. Então, se Cristo, na sua condição divina humana, precisava orar para manter esse contato com Deus e receber poder e orientação e discernimento, você e eu mais ainda precisamos. Tá? Eu entendi a sua questão, a sua análise lógica é muito importante, está correta, né? Se Deus é onisciente, por que eu devo orar a Ele? Só que lembre-se que a oração não é para informá-lo, a oração é para nos conectar a Ele. Ele é a nossa fonte de poder, a nossa fonte de graça, a nossa fonte de discernimento. Então a oração é para nos beneficiar e não necessariamente para beneficiar a Deus. Ok, professor, muito legal. Você sabe que a Novo Tempo ela se preocupa para que você estude mais a palavra de Deus, cada vez mais conhecer o livro sagrado, né? E por isso que nós nos preocupamos em criar conteúdos, criar materiais que você possa se aprofundar mais no estudo da palavra de Deus e ter um aprendizado cada vez melhor. Estamos lançando agora um novo curso online que você vai conhecer um pouquinho, mas eu não queria só eu falar sobre esse curso, não. Sabe o que você vai ver agora aqui no programa Na Mira da Verdade? Uma pessoa muito especial, alguém que está aqui trabalhando com a gente o tempo todo, talvez você não conheça ainda, mas vai conhecer hoje, é a Esperança. A Esperança é a nossa funcionária que não para de trabalhar o tempo todo. A Esperança é a nossa instrutora bíblica virtual que está aqui hoje no Na Mira da Verdade. Seja muito bem-vinda, Esperança! Oi, Tito! Olá, pessoal de casa! Que alegria estar aqui no programa Na Mira da Verdade com você e o professor Leandro. Me diga uma coisa, Esperança, fala pra gente aí, que novo curso bíblico está sendo preparado aí? Que novo curso é esse, Esperança? Tito, não tenho nem pixels para isso. Muitos de vocês humanos me procuram com dúvidas muito específicas. A partir destes dados, com a intenção de deixar todo o conteúdo bem personalizado para atender suas necessidades a partir do nível de conhecimento que você já possui, estamos lançando o curso Código da Fé. Olha,
Mas vamos falar um pouquinho mais. Como é que funciona na prática esse curso aí? É muito simples, grátis e 100% pelo WhatsApp. Você me chama por lá, nesse número que está aparecendo na tela. Vou te fazer algumas perguntas e identificar o seu nível de conhecimento da Bíblia. A partir disso, eu adapto cada lição ao seu estilo e ritmo. Esse curso atende tanto quem está começando a estudar a Bíblia, quanto aqueles que já têm um certo conhecimento da Palavra de Deus, mas que querem se aprofundar mais nas Escrituras. Ficou curioso? Envie Código da Fé para o meu número 12982000062. Vamos estudar juntos? Peraí. Vamos fazer o seguinte, já que essa senhorita aí está dizendo que entende bem da Bíblia, tem uma pergunta aqui que eu vou colocar para ver como que ela se sai. Já que ela é virtual, sabe tudo? Muito bem. A pergunta que chegou aqui, eu tenho uma pergunta aqui, quero ver como é que você se sai, hein, Esperança? A pergunta que chegou aqui é: como posso saber se o dom de profecia manifestado nas igrejas é realmente da parte de Deus? Como é que você se sai, Esperança? E aí? Para vocês, humanos, é fundamental avaliar o dom de profecia manifestado nas igrejas à luz da Bíblia, para saber se ele é realmente de Deus. Um profeta verdadeiro será fiel à palavra de Deus, suas profecias se cumprirão e sua vida refletirá os ensinamentos de Jesus. Além disso, ele confessará a divindade e humanidade de Cristo. Tito, existem vários outros pontos para falar deste assunto, mas podemos continuar pelo WhatsApp. Esta resposta e todas as outras foram geradas automaticamente por mim, usando minha base de conhecimento confiável mais inteligência artificial. Você está estudando mesmo a Bíblia, hein, Esperança? Mas pera um pouquinho, como é que é isso aí mesmo? Esse tema também está no meu novo curso bíblico Código da Fé. Entre em contato comigo no WhatsApp pelo número 12982000062 agora mesmo. Se você tiver o WhatsApp para perguntar, a Esperança vai te responder. Uau! Esperança, muito obrigado pela sua participação aqui no Na Mira da Verdade, tá bom? Tchau, Tito! Professor Leandro Quadros, olha só o que é isso, a inteligência artificial aí chegando para nos ajudar cada vez mais, né? A gente viu aí que a Esperança respondeu aquilo que eu perguntei, mas eu pergunto para você, professor Leandro Quadros, o que ela disse está certo mesmo? Eu estava aqui observando se ela não ia falar nenhuma heresia, né? Mas não falou não. Ela citou ali textos muito interessantes, né? Deuteronômio 18, 21 e 22, Mateus 7, 15 e 16, 1 João 4, 1 a 3, Isaías 8, 9 e 20, né? Textos comumente apresentados para mostrar as características de um profeta verdadeiro. Mateus 7, 15 e 16 também. Então, com certeza a Esperança será aí uma ferramenta muito interessante usada aqui pela Novo Tempo para ajudar a você, amigo telespectador e telespectadora, no seu estudo da Bíblia através do WhatsApp. Então aproveita agora mesmo, envia ali Código da Fé para 0 operadora 12 98 200 0062. Muito bom, professor, muito bom. Olha aí a Esperança, mais uma ferramenta que você tem para estudar a Bíblia. O Novo Tempo se preocupa muito em você conhecer mais, cada vez mais a Palavra de Deus. Por isso, o programa Na Mira da Verdade existe também para motivá-lo a estudar a Bíblia. Venha com a gente, tire as suas dúvidas aqui no programa, estude mais a Palavra de Deus, cresça e encontre o caminho que vai te dar paz, com certeza, e te levar à vida eterna. Olha a pergunta que chegou aqui para a gente, feita pelo Genivaldo Ramos. Ele perguntou o seguinte: sou o Genivaldo de Blumenau, Santa Catarina, quero lançar uma controvérsia. Ih, já vem, hein, professor? Vamos ver como é que você se sai. Será que não estamos esperando a terceira vinda de Cristo ao invés da segunda vinda? Opa, o que ele está querendo dizer aqui? Explico. Em João 20, verso 17 é dito: Jesus lhe disse, não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai.
Mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes, eu vou subir para o meu Pai, o Pai de vocês, para o meu Deus, o Deus de vocês. Neste texto fica claro que Jesus, depois da ressurreição, subiu ao céu e depois retornou para passar 40 dias com os discípulos. Esse retorno, então, foi a segunda vinda. E aí, professor, ele pergunta, professor Leandro Quadros, como é que você se sai dessa? Hein? Já achei um texto para mostrar para ele que não é assim, não. Não, o irmão tá certo, né? Ele realmente subiu ao céu num determinado momento, né? Para ter certeza ali do sacrifício sendo aceito, depois ele volta. Por que a Bíblia não considera aquilo uma segunda vinda? Por quê? Porque aquilo ainda está atrelado à primeira. Ele ainda não subiu definitivamente para o céu. Então, mesmo que ele tenha ido ao céu e depois voltado, né? A Bíblia não conta isso como uma segunda vinda, porque aquilo está atrelado à primeira. E qual é o texto que eu vou mostrar para você? Que apenas a volta gloriosa dele é considerada a segunda vinda. Aí você tem que questionar a Bíblia, né? Se você não concordar com o texto, questiona a Bíblia, não a nós. Mas Hebreus 9, 28, está assim, ó. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado aos que aguardam para a salvação. Então o seu raciocínio é correto, interessante, mas não é preciso, porque a Bíblia considera a segunda vinda gloriosa como sendo realmente digna de receber essa expressão, não é? Segunda vez. Então a outra que você mencionou está atrelada ainda à primeira vinda. Leia Hebreus 9, 28. Ok, muito bem. Tem mais um minutinho aí. Vamos ver se você responde essa. Olha, essa aqui chegou pelo nosso SMS, o antigo Torpedo, e quem mandou foi o Wendel Angelim. Ele é adventista, mora em Icó, no Ceará. E ele diz, eu gostaria de tirar uma dúvida tendo em vista que a Bíblia não se contradiz. Em João 1, 18 e 1 João 4, 12, diz que ninguém viu Deus. Mas quando voltamos lá para Êxodo 24, de 9 a 11, diz que Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciãos viram a Deus. Como que a gente entende isso? Obrigado, que Deus abençoe vocês cada dia mais. Obrigado pela sua participação, meu irmão. Realmente, ali em Êxodo a gente vê essa teofania, professor. Então, viram a Deus. Por que a Bíblia fala que ninguém viu a Deus? Veja, quando o texto fala em João 1,18 que ninguém viu a Deus, né, ali quer dizer que ninguém pôde ver a Deus pessoalmente na sua glória e diretamente na sua face. Ali em Êxodo 24, os anciãos viram uma manifestação de Deus, mas não viram ele pessoalmente, nem Moisés. Se você ver Êxodo 33, 11, você vai ver aqui um texto muito interessante que vai te esclarecer isso, ó. 33, 12 em diante, ó. Não, 17 a 23. Moisés pede a Deus para que Deus mostre a sua glória para ele. E aí Deus fala, eu vou mostrar minha glória, toda a minha bondade diante de ti. Mas o verso 20, ó. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Então, Moisés viu a glória de Deus, mas não a face dele. Porque se nós encarássemos a face gloriosa de Deus com a natureza pecaminosa que temos, por Deus ser um fogo consumidor do mal e do pecado, como diz Hebreus 10, ali 26 a 31, a nossa natureza pecaminosa com a pureza de Deus entra em combustão. Nós não suportaríamos. Então esses líderes viram a Deus, mas de longe, viram uma manifestação sobrenatural dele, mas não viram a face dele. Então não é uma contradição. Boa resposta, professor. Nós temos que ir para mais um intervalo. Hoje o tempo está correndo e as perguntas são muito boas. Não sai daí não. A gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo. Obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar aí fazendo o programa Na Mira da Verdade acontecer.
Porque eu digo, né? São suas perguntas, seus questionamentos que fazem o nosso programa acontecer. Muito obrigado pela sua participação. Muita gente mandando pergunta aqui pelo nosso WhatsApp, o nosso SMS, Facebook, Instagram. Olha aqui a do Facebook. Quem mandou essa aqui foi o Irinaldo Francisco. Sua pergunta foi pescada, meu irmão. E ele diz: boa noite, Tito. Eu queria saber do professor para tirar a minha dúvida. Ele diz o seguinte, professor: quando Caim matou Abel, o Senhor colocou um selo em Caim para que ninguém o matasse, mas não existia outro povo. Me explica isso, porque eu não entendo. Sou anjo, sou novo tempo, sou quase um adventista. Ô, meu irmão, que Deus lhe abençoe. Obrigado por você ser um anjo da esperança, por você acreditar nessa missão de pregar o evangelho através dos meios de comunicação que a Novo Tempo tem feito há muito tempo. E você que está nos assistindo, se você quer ser um anjo da esperança, como por exemplo o Irinaldo aqui, que tem acreditado na programação da Novo Tempo para alcançar pessoas, liga pra gente. Seja também um anjo da esperança, o nosso número é fácil, 12 21 27, só que agora o final é 30 30, tá bom? Para você ser um anjo da esperança, 12 21 27 30 30. Seja um anjo da esperança, seja Novo Tempo, como ele mesmo disse. Professor Leandro Quadros, a pergunta do Irinaldo aí: que selo é esse que Deus colocou em Caim? Se não existia ninguém, professor, para quê? Vamos lá. Primeiramente, nós não sabemos qual seria o sinal, a marca que Deus colocou em Caim, né? O texto bíblico não revela, então conjecturar a respeito não é correto. Agora, por que, se neste momento apenas existiam Adão, Eva e Caim, porque Abel havia sido morto? Deus colocou não porque existiam mais pessoas na época, mas porque logo existiriam e Caim poderia e até mereceria ser morto. Gênesis 5:4 mostra o seguinte, vou mostrar aqui para você esse texto. Depois que gerou a Sete, que aí foi o terceiro filho de Adão e Eva, né? Viveu Adão 800 anos, teve filhos e filhas. Então, alguns anos depois, um irmão de Caim poderia perfeitamente vingar o sangue do outro irmão por causa desse homicídio. Então, o que Deus fez? Coloca um sinal em Caim. Não é tanto por misericórdia a Caim não, tá? Temos que analisar isso aqui. Deus estava muito mais poupando Adão e Eva. Você imagine a dor de Adão e Eva. Eles perderam um filho, assassinado pelo próprio irmão, e aí se Deus diz para Adão, por exemplo, ou para um filho de Adão depois, para Sete ou outro, matar Caim, Adão e Eva já tinham sofrido absurdamente pela perda de um filho. Imagina ter que matar um segundo. Então Deus, na verdade, teve muito mais a misericórdia de Adão e Eva. Tá? E ao mesmo tempo, Deus deixou aquele assassino vivo para que os outros mundos pudessem ver, como diz Ben Ellen White no Patriarcas e Profetas, no que o mundo se tornaria, o pecador se tornaria se o pecador vivesse para sempre. Então é importante analisarmos esse contexto como um todo, mas realmente viriam a existir outras pessoas e Caim merecia realmente a morte. Então Deus coloca aquele sinal, protegeu Caim, protegeu, mas a principal intenção de Deus, as principais intenções eram aquelas que eu acabei de mencionar. Ok, legal, muito bem. Olha só quantas respostas, quantas perguntas também, né? Boas, capciosas que chegam aqui no programa. Agora, tem aquelas afirmações que mandam pra gente e eu quero ver o que o professor responde sobre isso. Tem uma afirmação aqui na tela que está dito o seguinte: a Bíblia não pode ser levada a sério, pois foi escrita há muito tempo e usá-la como argumento é simplesmente absurdo. Professor Leandro Quadros, que afirmação é essa? Um argumento, usá-la como argumento é simplesmente absurdo. A Bíblia não pode ser levada a sério? Que história é essa? Veja, primeiramente, eu duvido, né, que uma pessoa que realmente tenha lido e entendido a Bíblia faça tal afirmação. Tá? A Bíblia, ela é um manual para um estilo de vida saudável, pacífico, promissor. Você quer ter uma vida próspera?
com sentido, a Bíblia é este manual. Por exemplo, quando a pessoa faz tal afirmação, ela não pode ter estudado, por exemplo, as profecias preditivas da Bíblia. Quando você estuda Daniel 2, Daniel escrito no 6º século antes de Cristo, Daniel no capítulo 2, amigo internauta, ele profetizou que após Babilônia viria o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. E que ainda viriam os países da Europa pela invasão do Império Romano através das tribos bárbaras. A possibilidade de um ser humano predizer isso é zero. Não tem como Daniel saber por ele mesmo que após Babilônia viria a Medo-Pérsia, Grécia, Roma e Roma dividida nos países da Europa. Então, na minha opinião, absurda é a sua afirmação de crer que um ser humano prevê o futuro com a forma tão precisa. Além disso, eu peço que você analise a declaração de Cristo, declarações de Cristo sobre a Bíblia. Em João 10,35, Cristo diz que a Escritura não pode falhar. Em João 17,17, Cristo diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu respeito, você como pessoa, obviamente, mas à luz do que Cristo diz, à luz do que eu estudei da Bíblia e à luz do que a Bíblia me ensina diariamente e das transformações que ela fez na minha vida, eu garanto que a sua afirmação é uma mentira. Sua afirmação não se sustenta. Então, o que eu convido você a fazer? Com muito respeito, Leia e entenda. Um desafio que eu dou para você, no bom sentido do termo. Se você precisa de orientação familiar, se você precisa de orientação para ter melhor saúde, se você precisa de dicas, por exemplo, para melhorar a vida sexual com o seu cônjuge, você encontra na Bíblia tudo isso. O livro de Cantares é um manual de sexualidade. Eu até já escrevi um livro, tenho até um curso online sobre essa questão da sexualidade no livro de Cantares. Então, busca na Bíblia textos que atendam às suas necessidades, experimente seguir esses textos e internalizá-los na sua mente, e aí você vai ver os resultados. Aí você vai perceber que vale sim a pena usá-la como argumento. Muito bom, muito bom. Bom, tem uma pergunta aqui pelo WhatsApp. Eu quero dizer para você que mande as suas perguntas pelo WhatsApp. São muitas que chegam. Muito obrigado por você participar. É um meio pelo qual você tem de mandar as suas dúvidas para a gente. A gente não consegue, logicamente, responder todas elas. São centenas, milhares que chegam aqui. Mas ela pode ser pescada. Então não desanime, não desiste. Vai mandando as suas perguntas todas as vezes que a gente pode pegar ela aqui e colocar na mira, como por exemplo essa do Valdeci Leite. E faz tempo que a gente não fala sobre esse assunto, professor. Olha só o que o Valdeci pergunta. Sou Valdeci de Jucas. Como vocês explicam a parábola do rico e Lázaro, de Eclesiastes, de Eclesiastes? Lucas 16. Lucas 16, é isso aí. Se vocês não acreditam na recompensa fora do corpo, como é que vocês explicam isso? Vamos ver aqui o que o professor Leandro tem a dizer sobre essa questão da parábola do rico e Lázaro. Professor, o que a Bíblia fala primeiramente e o que a gente consegue compreender disso se não existe recompensa fora do corpo, como muitos acreditam? Vamos fazer essa breve análise com o nosso irmão. Eu gostei dessa afirmação, irmão, não existe recompensa fora do corpo, porque é exatamente isso. A Bíblia não ensina recompensa fora do corpo. E você acredita, meu irmão, eu vou lhe ajudar a ver isso. Nem mesmo na parábola do rico e Lázaro há recompensa fora do corpo. E eu vou lhe mostrar. Muitos cristãos não leem com atenção esse texto. E eles acham que na parábola do rico e Lázaro, uma alma está no céu, que seria a alma de Lázaro, e outra alma está no inferno, que seria a alma do homem rico, que viveu de uma forma errada e que não aceitou a Deus na sua vida. Mas e se eu te disser
que o próprio texto bíblico mostra que a recompensa na parábola é no corpo e não fora do corpo. Vamos ler com atenção. Lucas 16, 19 a 31 é onde se encontra a parábola, né? E quando você vai aqui para o versículo... Vou mostrar aqui para você o versículo 24. Olha que interessante. Presta atenção, amigo telespectador, e responda aqui nos comentários no YouTube. O que está no inferno e no céu são almas ou corpos? Eu quero que você responda após a leitura de Lucas 16, 24. Você vai escrever aqui nos comentários, né? Corpo ou alma? Deixa que o texto fale para você. Tá bom? Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Quando fala em dedo, água e língua, isso é uma alma desencarnada ou é um corpo? Me responda aqui nos comentários se você está assistindo pelo YouTube. É evidente, é óbvio que aqui a referência é a corpo. Na parábola, Cristo conta uma história com base numa crença popular que já estava recebendo influência da filosofia grega, mas para Cristo não ensinar a doutrina da imortalidade da alma, ele pega uma história corrente naqueles dias, só que ele coloca no céu e no inferno corpos e não almas desencarnadas. Então eu reforço para você, querido amigo, a recompensa é no corpo e não fora do corpo. A doutrina da imortalidade natural da alma, ela tem origem pagã e não bíblica. Professor, muito bem. Eu tenho uma perguntinha, tenho um minutinho e meio, acho que você consegue responder a pergunta da Kátia. Ela é de Brusque e a pergunta dela é a seguinte: por que os evangélicos dizem que nós, luteranos, ainda não temos Jesus? Eu sou luterano e tenho Jesus no meu coração. E isto eu tenho certeza. Eu preciso ir a outra igreja para aceitar a Jesus? Eu gostaria muito que me tirasse essa dúvida, pois fico triste com essa acusação. Professor, como que a gente tem a Jesus? Eu preciso pertencer a alguma determinada igreja para ter Jesus? Não é possível um negócio desse? O que eu creio que deve estar sendo feita essa afirmação, minha irmã, é por causa do batismo, né? O batismo na Bíblia, ele é por imersão, né? E possivelmente na sua igreja, né, não se pratica obrigatoriamente, né, o batismo por imersão. O que acontece? Realmente, minha irmã luterana, o batismo é por imersão, mas dizer que vocês não têm a Jesus é um absurdo. Isso não é verdade, né? Quando você aceita Cristo pela fé, né, os luteranos creem perfeitamente na justificação pela fé em Cristo. Óbvio que essa questão do batismo ela é importante. Tá? O que eu digo para você? Você crê em Jesus, você ama Jesus, você o aceitou como seu Salvador. Continua estudando sobre o batismo aqui conosco no Na Mira da Verdade e Deus vai te dar novos passos, novas instruções para você reforçar a sua bonita fé em Jesus Cristo. Muito bom, professor. Muito obrigado pela sua participação aí, viu? Mandando sinceramente a sua dúvida. E o objetivo nosso é juntos estudarmos e aprendermos da Bíblia. Obrigado pelas perguntas, obrigado pela sua participação também, Kátia. Professor, a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, Tito, por trazer as perguntas dos nossos amigos e obrigado a você que acompanhou Na Mira da Verdade mais uma vez ou pela primeira vez. Se foi assim, volte mais vezes. E lembre-se, sempre que você tiver a coragem de perguntar, só a Bíblia terá coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, sempre os seus questionamentos e as suas dúvidas estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!